Imagina só um cenário. Um projeto de milhões de dólares, dependendo de uma equipe que nunca se viu pessoalmente. E aí, a pior coisa que um gestor pode fazer no primeiro dia é, propor um happy hour virtual. Nossa, sim. É o tipo de dinâmica que quase sempre gera aquele sorriso amarelo, sabe? E um silêncio super constrangedor nas telas. Exatamente. Fica todo mundo ali, olhando pro nada, sem saber o que falar. Bom, a missão hoje, neste nosso mergulho profundo, é justamente desvendar a mecânica da confiança em ambientes virtuais. A gente quer entender como a colaboração de alto nível realmente funciona quando a proximidade física, aquela intimidade do escritório, é simplesmente tirada da equação. É um desafio enorme hoje em dia. Total. E a nossa bússola para essa discussão de hoje são os apontamentos da pesquisadora Tsedal Neely sobre a curva de confiança em equipes. E olha, a premissa que a gente vai explorar hoje, ela destrói um mito corporativo que é gigantesco. A ideia de que é preciso gostar das pessoas ou ter um vínculo afetivo com elas para entregar um resultado de excelência. Isso vai totalmente contra a nossa intuição. Historicamente, a gente foi condicionado a acreditar que a confiança no trabalho nasce das mesmas sementes da amizade, né? Pois é, e vamos desempacotar isso logo de cara. A grande questão que assombra qualquer pessoa que está liderando ou até participando de uma equipe distribuída pelo mundo é como confiar o próprio sucesso nas mãos de pessoas estranhas. E a pesquisa da Neely resolve esse dilema separando a confiança em duas categorias muito diferentes. Ela fala sobre uma grande divisão, certo? Isso, perfeito. A separação fundamental que ela faz acontece entre a confiança emocional e a confiança cognitiva rápida. A emocional a gente já conhece muito bem. É aquela que exige tempo, interações repetidas, vulnerabilidade. Aquela coisa de construir aos poucos. Exato. Pensa na evolução humana mesmo. Nosso cérebro primitivo foi programado para confiar em quem divide a fogueira com a gente, em quem prova lealdade ao longo de muito tempo através das estações. Essa confiança é muito orgânica, é visceral, mas, e aqui é o ponto-chave, ela é extremamente lenta para se formar. E do outro lado a gente tem a cognitiva, né? Isso, do outro lado, a gente tem a confiança cognitiva rápida, que opera numa frequência completamente diferente. Ela é racional e baseada puramente em evidências pragmáticas de competência e confiabilidade profissional. Pensando nessa divisão toda, me vem à mente um cenário que acho que ilustra bem a diferença para quem está ouvindo a gente. A confiança emocional é tipo aquele momento em que a gente decide deixar a chave de casa com um amigo de infância para ele regar as plantas durante uma viagem. Ah, um ótimo exemplo. Porque levou anos, talvez décadas, para a gente ter a certeza absoluta de que essa pessoa não vai dar uma festa na nossa sala de estar. Tem um banco de dados emocional gigantesco ali validando essa escolha. E o avião é o contra-exemplo exato para a confiança cognitiva rápida, se a gente for usar o texto da Neely. Quando uma pessoa entra num voo comercial, ela não faz a menor ideia de quem é o piloto. Não sabe a história de vida dele, se ele tem senso de humor, se é alguém com quem seria legal tomar uma cerveja. Sim, a gente não faz um background check das piadas do piloto. Pois é, mas a gente embarca, senta na poltrona e dorme tranquilamente a 10 mil metros de altura. Por que isso acontece? Porque a gente confia no uniforme, na companhia aérea, nas horas de voo exigidas e nas qualificações que são super rigorosas. A confiança ali é ancorada puramente na competência técnica comprovada. Não tem nenhum pingo de vínculo pessoal. Caramba, é verdade. E isso nos leva a um ponto estrutural bem interessante da teoria. Essa confiança do avião, a cognitiva rápida, possui o que é descrito na pesquisa como um limite inferior em comparação à emocional. Como é que essa mecânica desse limite funciona na prática do nosso trabalho do dia a dia? Bom, esse limite inferior significa, na verdade, que a barreira de entrada é muito mais baixa. Para que a confiança emocional exista, a exigência de dados é altíssima. A gente precisa conhecer as fraquezas da pessoa, os valores morais, a constância de caráter. Leva um tempão. Exatamente, leva tempo. Já a confiança cognitiva exige muito pouco para dar a partida. Ela pede só um sinal claro. Eu sei fazer o que precisa ser feito e entrego no prazo.
E por ter uma barreira de entrada tão pragmática, ela pode ser estabelecida quase que instantaneamente. E é aqui que a engrenagem do trabalho remoto começa a fazer muito sentido, porque parando para pensar, se a colaboração dependesse estritamente de construir primeiro a confiança emocional, aquelas equipes ágeis que são formadas numa segunda-feira para resolver uma crise na sexta, elas estariam simplesmente fadadas ao fracasso. Com certeza, o projeto ia desmoronar antes que qualquer pessoa se sentisse confortável o suficiente para compartilhar um meme no chat da equipe. Total. O que nos leva ao impacto real disso. Quer dizer que essa confiança cognitiva rápida é quem manda. Ela não é só um plano B para quando a gente não pode estar no escritório. Segundo as anotações da Neely, ela é o oxigênio primário. É o motor principal que faz equipes geograficamente dispersas e culturalmente diversas funcionarem de verdade. E a constatação mais impactante dessa análise toda é que a maioria dessas equipes alcança metas com altos níveis de confiança cognitiva, independentemente da existência de qualquer confiança emocional. Independentemente. Olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Porque tem um aspecto nisso que levanta uma bandeira amarela para muita gente. Quando a gente isola a competência da afetividade de forma tão cirúrgica assim, não corremos o risco de transformar as relações de trabalho em algo excessivamente frio ou quase robótico e transacional? É uma preocupação muito comum. Porque, assim, se o vínculo não é necessário para bater metas, qual é o sentido? Porque as empresas gastam verdadeiras fortunas tentando criar cultura? Porque o instinto natural ainda é tentar forçar a amizade na equipe. Olha, é um instinto natural justamente por causa daquela herança evolutiva que a gente mencionou lá atrás. O nosso cérebro ainda acha que a equipe de projeto é a tribo em volta da fogueira, né? Mas a frieza que parece transparecer dessa separação toda não é bem uma exclusão. A confiança emocional não é descartada como algo inútil pelo modelo da Tsedal-Neely. A chave para entender esse paradoxo todo está na linha do tempo. Ah, entendi. Então existe um momento certo para cada tipo de confiança operar. Exatamente. A longo prazo, equipes que trabalham em estreita colaboração começam, sim, a desenvolver a confiança emocional de forma quase inevitável. As pessoas conversam antes das reuniões, acabam descobrindo afinidades, apoiam umas às outras em dias mais difíceis. Vão criando laços aos poucos, né? Isso. E quando essa camada emocional se funde com a confiança cognitiva que já estava estabelecida, aí cria-se uma equipe extremamente resiliente e blindada contra crises. Mas, para aquele objetivo imediato para o projeto que começa hoje e tem um prazo apertado para a semana que vem, forçar esse vínculo afetivo simplesmente não é necessário. E convenhamos, muitas vezes é até contraproducente. É o clássico erro de tentar correr antes de aprender a andar. Tentar forçar uma intimidade artificial com perguntas pessoais num primeiro encontro de uma equipe gera atrito. As pessoas ficam logo na defensiva. Ficam sem graça. Porque o que a equipe realmente anseia nos primeiros dias não é amizade, é previsibilidade, sabe? É ter a certeza de que a pessoa do outro lado da tela vai entregar a parte da lá do código ou a análise financeira sem atrasar o cronograma de todo mundo. Bem por aí. A segurança psicológica nos estágios iniciais de uma equipe não vem da empatia, vem puramente da competência. O foco inicial é apenas demonstrar que se possui as habilidades e as qualificações para a tarefa. E saber que o colega é capaz reduz aquela ansiedade coletiva de forma drástica. E isso nos obriga a olhar para a prática diária. Porque se demonstrar competência é o suficiente para a engrenagem girar, o combustível que faz esse motor arrancar, então precisa haver um método claro para provar e verificar essa confiabilidade no dia a dia virtual. Como é que a gente faz isso? Porque no mundo físico isso acontece por osmose, não é? Sim, a gente absorve muita coisa só de estar perto. Pois é. Dá para ver alguém trabalhando super concentrado na mesa ao lado, escutar como a pessoa conduz uma ligação difícil com um cliente, ou notar a organização das anotações na lousa. Esses sinais periféricos gritam competência. Mas no ambiente que é 100% virtual, como é que se constrói essa percepção? Como se descobre que alguém é um excelente profissional quando a única janela que você tem é um e-mail ou uma chamada de vídeo de 30 minutos? Para preencher essa lacuna de percepção, entra o conceito central para a operacionalização de tudo isso nas notas da Neely. É o que ela batiza de conhecimento direto. Conhecimento direto. O termo soa quase como uma investigação focada, né?
O que exatamente engloba esse conceito? O conhecimento direto, na verdade, é o mapeamento tático dos comportamentos de trabalho de um colega. Não tem absolutamente nada a ver com saber os hobbies da pessoa ou que time de futebol ela torce. É compreender as características de trabalho, as tendências, as preferências operacionais e o estilo de execução dessa pessoa. Dá para dar um exemplo prático de como isso funciona? Claro, é entender, por exemplo, como essa pessoa reage sob pressão. Ela prefere que as atualizações do projeto sejam feitas de forma assíncrona, via texto, ou precisa de um alinhamento diário em vídeo olhando no olho. Como ela estrutura a resolução de um problema lógico. Tudo isso é conhecimento direto. É quase como ler o manual de instruções profissional do colega, então. Imagina o cenário de um engenheiro de software no Japão e uma designer de interface no Brasil que precisam lançar uma nova funcionalidade em 3 semanas. Eles têm um abismo gigante de fuso horário e de cultura no meio do caminho. Construir esse conhecimento direto é o que vai impedir que o projeto trave logo no segundo dia. Exato. E o mecanismo para obter esse conhecimento direto, num ambiente remoto, é extremamente simples. Basta fazer perguntas, a ferramenta mais antiga da humanidade. Perguntas diretas estruturadas. Sem muito mistério. E a genialidade dessa abordagem está no pragmatismo. O objetivo dessas perguntas não é fazer uma avaliação psicológica profunda, é adquirir compreensão apenas o suficiente para saber se a próxima etapa da tarefa pode prosseguir com segurança. Isso não requer nenhum conhecimento pessoal profundo. É um processo de calibração mútua, né? O engenheiro no Japão diz tipo, olha, eu prefiro que os arquivos de design sejam entregues com estas especificações técnicas e reviso tudo no meu período da manhã. Aí a designer no Brasil responde que funciona melhor com feedback escrito direto no arquivo, sem a necessidade de reuniões para cada detalhezinho. Eles ajustam as engrenagens e a colaboração flui. É o ajuste fino. Mas lendo o material, tem um detalhe que muda radicalmente a forma como a gente enxerga a liderança nisso tudo. Normalmente, o instinto corporativo diz que é papel do líder ou do gerente mediar essa calibração. A gente espera que o chefe organize uma reunião, apresente a todo mundo e diga, olha, este aqui é fulano, ele é excelente em banco de dados. E essa é a grande armadilha do modelo tradicional. A Nili enfatiza bastante que a gente não precisa de líderes para garantir que nossos colegas saibam como podemos contribuir. Depender do gestor para estabelecer essa ponte é um gargalo enorme para a agilidade das equipes virtuais. É uma perda de tempo, no fim das contas. Sim. As equipes mais eficientes não esperam que a liderança faça as apresentações formais das competências de cada um. A autonomia ganha um peso colossal nessa etapa. Fica muito claro que a passividade é a maior inimiga da construção de confiança no mundo remoto, então. Para quem busca ser visto como confiável numa equipe virtual, não dá para ficar sentado no escuro esperando que o gestor elogie o currículo numa reunião geral. De jeito nenhum. O profissional precisa se tornar tipo o relações públicas da própria competência. É fundamental criar espaço e oportunidade para compartilhar ativamente seus conhecimentos e qualificações. Assumir essa responsabilidade muda a dinâmica de poder e a fluidez da equipe. É criar o próprio espaço para compartilhar, mas também, de forma igual, extrair as tendências de trabalho dos colegas, demonstrando interesse no mundo profissional do outro. É isso que constrói os alicerces estruturais da confiança cognitiva rápida. Isso significa chamar ativamente um colega por um alinhamento rápido e focado. Fazer perguntas que demonstrem tanto interesse no fluxo dele quanto a sua própria bagagem técnica, né? Exatamente. Algo na linha de... notei na documentação inicial que lidaremos com um sistema X. Já enfrentei gargalos sérios de integração com ele em projetos anteriores. Como vocês costumam estruturar o fluxo de dados para evitar isso por aqui? Conhecimento direto sobre os processos da equipe atual, sinalizou-se experiência prévia com a ferramenta e, de quebra, demonstrou-se foco na antecipação de problemas reais. E ninguém precisou perguntar como foi o final de semana do outro para estabelecer que ali existe um profissional em quem se pode confiar. Perfeito. É um nivelamento fascinante. Quando a gente foca exclusivamente no conhecimento direto e na transparência das tendências de trabalho, o respeito nasce da clareza e da previsibilidade. E olha, existe até algo libertador nisso tudo.
Libertador em que sentido? Porque tira das costas das pessoas o peso de ter que performar uma sociabilidade exaustiva através de uma tela, sabe? Para os introvertidos, para as pessoas que separam rigidamente a vida pessoal da profissional, ou simplesmente para quem já sofre com a fadiga de tantas reuniões virtuais, isso é um alívio imenso. Uhum. É tirar um peso enorme. Não é necessário gastar energia mental tentando ser a pessoa mais carismática ou a mais engraçada da chamada. Basta ser claro, previsível e excelente naquilo que se propôs a fazer. A colaboração flui baseada no respeito técnico, não num concurso de popularidade. Essa é uma excelente síntese das implicações práticas. E para consolidar as grandes conclusões dessas notas da Nili, a gente pode desenhar um mapa muito claro. A confiança cognitiva acelerada, ela pode ser conferida rapidamente por meio de perguntas sobre histórico e experiência. O gatilho para acioná-la é a troca proativa de informações sobre o como trabalhamos, em vez do quem somos fora do trabalho. Troca-se o crachá da amizade pelo crachá da competência declarada e transparente. É bem isso. E é o que permite que profissionais dispersos se unam e colaborem em tempo recorde. Tudo estruturado, sem a exigência imediata de conexões emocionais profundas, que por muito tempo se acreditou ser a única fundação possível para o sucesso. Refletindo sobre todos esses mecanismos, calibração, conhecimento direto e essa confiança totalmente focada na competência, eu queria deixar um pensamento provocativo para o final. Algo que vai um pouco além do texto original, mas que nasce justamente dessas premissas. Sobre como essas mudanças vão reescrever o perfil de sucesso profissional nas próximas décadas. E onde você acha que isso nos leva no grande esquema das coisas? Pensa bem. Durante gerações, o carisma pessoal ditou as regras em muitos ambientes corporativos, né? A habilidade de ler as entrelinhas numa sala de reuniões física, de contar a história certa na máquina de café, construir alianças emocionais baseadas na simpatia pura e simples. Uhum. A gente via muito profissional mediano, tecnicamente, sendo promovido só porque era uma companhia agradável no dia a dia. Exato. Mas se a gente está caminhando para um futuro onde a máxima eficiência depende puramente do conhecimento direto e da confiança nas competências técnicas, será que a verdadeira vantagem competitiva de um profissional deixará de ser o seu carisma pessoal? É uma mudança de paradigma enorme. Sim. E se passar a ser apenas a capacidade de documentar, de articular e comunicar as tendências de trabalho de forma impecável? O profissional de sucesso de amanhã pode não ser o cara que tem as melhores histórias para contar, mas aquele cujos processos são tão cristalinos que colaborar com ele exige zero esforço mental extra. E indo ainda mais a fundo, o que acontece com a criatividade humana quando a colaboração se torna uma equação puramente cognitiva. É uma questão profunda. Porque, ao eliminarmos o ruído da sociabilidade, será que a gente não acaba eliminando também a desordem criativa que gera aquelas inovações disruptivas? Quando o trabalho fica tão assíncrono e pautado apenas pela competência declarada, corremos o risco de perder a mágica que muitas vezes surge exatamente do caos das mentes tropeçando umas nas outras de um jeito mais humano. Dá muito o que pensar. É uma provocação instigante para quem escuta ponderar no seu próximo projeto remoto. Não é só ajustar métodos de gestão, mas entender o que significa colaborar através de telas. No fim das contas, a grande lição prática é que, para garantir que o projeto decole amanhã de manhã com segurança, tudo que realmente é necessário é confiar de olhos fechados nas credenciais do piloto que está na cabine, independentemente de saber qual é o nome dele ou o que ele faz nas horas vagas.